a equipe da Credisol. Dudu Barber, Ótica Gomes, Vitor Casa Médico Popular. Eu quero começar aqui falando do meu amigo das atribuições. Você vai entrar na live e por último falando dessas atribuições. Bastante importante, porque o Conselho Tutelar ele faz a orientação, mas ele não pode fazer o papel do pai. Então a sociedade ela tem que entender quem é a autoridade dentro da família, dentro do lar, são os pais. Então o Conselho Tutelar ele não pode se deslocar da sua sede para ir até a casa de um pai e dar um rela, né? Aqui no popular, né? Dar um rela no filho dele. Não, essa autoridade tem que partir dos responsáveis. Então, o Conselho Tutelar ele tem a competência de orientar os pais quando eles estiverem cometendo alguma negligência. O Fábio posteriormente vai falar sobre isso, né, essas questões de negligências. Essas são algumas das nossas competências. E uma outra que é bem interessante, né, é nós darmos notícia de fato ao Ministério Público de toda e qualquer violação de direito, né, até mesmo na suspeita. O artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, toda suspeita, a sociedade tem um papel fundamental. Não só a sociedade, como a rede de proteção. Né? Tem um papel fundamental de informar o Conselho Tutelar. E a sociedade e também as instituições, elas são obrigadas. A palavra que é utilizada lá no artigo 13 é que eles são obrigados, obrigatoriamente, informar qualquer suspeita de violação de direito que envolva criança e adolescente. O Conselho Tutelar tem que tomar conhecimento dessas situações. E só complementando, Jorge, a sociedade ela tem credibilizado o Conselho Tutelar, tem confiado no nosso trabalho. Nós, dioturnamente, nós recebemos diversas denúncias de violação de direito. E por isso a importância, né, de nós estarmos sempre equipados para darmos conta das situações que chegam. O Conselho Tutelar é 24 horas, né? Mas assim, Chico, para a gente entender, para a gente que vai vendo, eu acompanho muito o trabalho, né, de vocês, né? É um trabalho que não é fácil, praticamente 24 horas. Né? Como é essa questão do horário de vocês? Vocês ficam revezando nesse colegiado, dessas cinco pessoas, né? Como é que funciona? Pronto, eu aproveitar o momento aqui, vou passar aqui para o Fábio, né? Era para ter passado 18 horas, né? Eu estou passando aqui para ele, mas eu fiz, dá licença, Fábio. Fiz questão até de trazer aqui o aparelho para cá, que esse aparelho que é de cabeceira. Cada noite da semana ele é cabeceira de algum dos conselheiros. Né? No caso, ontem esteve comigo até hoje às 18 horas. Nosso plantão, sobreaviso, melhor dizendo, nosso sobreaviso, ele muda de 18 em 18 horas. De 18 às 18 horas, melhor dizendo. São 24 horas. Então, eu estive com ele de 18 horas de ontem até as 18 horas de hoje. O Fábio vai pegar hoje 18 horas e entrega amanhã 18 horas para o Rafael, né? Rafael, a sequência que está lá é o Rafael. Então funciona assim, cada noite um pega e cumpre um sobreaviso de 24 horas. Mas deixa eu só para a gente, para mim entender mais um pouco do conselho, como é que funciona assim, como é que vocês recebem esse tipo de denúncia, Chico, como é para você, e logo que quero começar contigo. Você já se acostumou, ou cada caso para você dá aquela sensação do que vem pela frente?
Como é que funciona? Cada um pode responder depois disso. Pronto. Cada caso, Jorge, ele é um choque de realidade, né? Cada caso, tem casos realmente que nos surpreendem, né? Tem situações que são bem difíceis de lidar, situações que a gente tem que saber lidar ali. Por quê? Porque tem momentos que você tem que passar uma informação que para um familiar que um parente, né, cometeu uma violação de direito contra o seu filho. Então, assim, é uma situação bem, bem difícil, né, para o colegiado ter essa postura de ter que notificar uma família para informar que algum parente violou o direito do seu filho. Então, assim, é realmente algo bem que tem que ter uma técnica, né, tem que ter uma categoria para saber lidar com a situação. Por quê? Porque vai ter reação daquela pessoa, né, e a gente tem que saber passar esse choque, porque de fato vai ter um choque também, é um choque. E a gente tem tido essa capacidade, né, de deixar as famílias cientes daquelas violações, e a nossa maior preocupação é cumprir as nossas atribuições. Após isso, é já tomar as medidas protetivas, né, para ali ajudar aquela família a sanar aquela violação. Heraldo, como é que recebe essas ligações? George, boa noite, George. Boa noite a todos os ouvintes aqui do programa Papo Reto, né? Uma conversa hoje sobre o Conselho Tutelar. Sim, sim. E cada situação, George, é um fato novo que nos pega de surpresa, querendo ou não. Por mais que a gente tenha a experiência, por mais que a gente já tenha vivido ali muito tempo, já estamos um certo período, pode ser terceiro mandato no Conselho. Terceiro mandato. Mas cada situação, George, ela é algo que nos traz preocupação, porque a gente não sabe o que vamos nos deparar com a realidade daquele fato que está chegando para nós. Porque, assim, se trata de vidas e se trata dessas vidas sendo crianças e adolescentes. Então, é algo que mexe com a gente. O conselheiro tutelar, ele tem que ter o seu psicólogo, ele tem que ter saúde, tem que ser saudável. Por quê? Porque senão abala a gente. E como o Chico bem falou, a gente leva informação, muitas vezes, porque a gente recebe uma denúncia de um abuso, que a mãe às vezes não está sabendo, às vezes o pai não está sabendo, e a gente tem que repassar essa informação. Então é algo que mexe, é algo que realmente traz que em certo momento abala aquela família, abala toda aquela situação, traz um transtorno muito grande para esse pai, para essa mãe, que tem que receber essa notícia. E, na maioria das vezes, quem tem que dar essa informação somos nós, conselheiros tutelares. Então, aí onde mora a responsabilidade, e vocês vão se desgastando também, né? Tem a vítima, tem vocês, a família, né? Porque às vezes não dá para deixar só fechar lá a porta do conselho e ficar lá, né? Muitas vezes leva para consigo, né? Sim. E por isso que a gente tem sempre que tomar esse cuidado com o nosso psicológico, né? Porque, volto a dizer, são crianças e adolescentes, é aquilo que mexe com o ser humano, né? Tudo que trata-se de criança e adolescente, ele consegue trazer algo mais forte para o ser humano. E a gente tem que ter essa segurança, porque quando a gente vai levar essa informação para um pai, para uma mãe, nós não podemos levar uma informação de qualquer jeito. A gente tem que ter uma certa certeza do fato, né, para poder repassar para essa família de quê? De que ali está cometendo, que ali está havendo ali uma violação de direito, e muitas das vezes essa violação de direito vão se falar de um abuso sexual. E o Fábio, como é que o Fábio recebe quando está com o celular? Até meio que você está passando agora adiante, né? Já deu certo, a gente já está para... Pode ficar à vontade, pode já responder. Olá, boa noite a todos, ouvintes do blog Papo Reto. Realmente Tem que ser, um papo reto. Boa noite aos nobres colegas aqui, Conselho Tutelar, e todos que estão aí nos acompanhando. Hoje é um momento, né, muito proveitoso aqui entre a gente, dos conselheiros, para divulgar o nosso trabalho, né, para a sociedade estar a par do que realmente é o Conselho Tutelar. Tá certo? E o que você falasse, como é que você recebe essas ligações? Porque cada um é muito parecido, né? Envolve toda a questão de imaginar o que é que pode estar acontecendo para as pessoas entenderem, né? Porque a gente vê em meio a um trabalho tão importante, às vezes críticas e tudo, e de fato a pessoa nem sabe como é que você recebe um chamado, né? Eu queria que você falasse como é que você recebe quando você está com o telefone. Sim, boa noite novamente. Jorge, a forma de denúncia, primeiro, né? É o conselho direto, é o número do Conselho Tutelar. O número é 9163-2165. Esse número,
nesse telefone. Ele é 24 horas com um conselheiro. Terminou ali o horário de expediente, 5 horas. Tem um conselheiro ali com o celular pronto para atender, para as informações, tirar dúvida. Que esse é o nosso trabalho. Tem também um Disque 100. Né? Como funciona o Disque 100? Você disca o 100, liga lá para chamar e lá o seu nome vai ser sob sigilo. Num desses dias eu estava meio em dúvida. Será que realmente funciona? Deixa eu ver como é que funciona o Disque 100. E eu liguei. Eu quero fazer uma denúncia. E eu fiz a denúncia, né, no Disque 100. Eu pedi para ser anônima. Eles aceitaram e perguntei qual era o trâmite ali. Eles, que é uma central, vai ser mandada para os órgãos competentes, conselho tutelar, delegacia. Alguns casos a gente manda para o hospital. Eu fui me aprofundando ali, realmente funciona. É só você colocar o número 100 e colocar chamar, que lá uma pessoa vai ir atender e você vai pedir que seja, né, de forma anônima. Tem também a polícia, né, você pode ligar 190, né? Direto, né, vai para a central e eles vão trazer para essa denúncia até a cidade de Itapajé. O que você pode denunciar através desses contatos? Né? O que você pode denunciar? Toda e qualquer violência contra os direitos de criança e adolescente. Quais são esses direitos que são para a criança? É o direito de brincar, é o direito de ser bem cuidado. A violência colégio, psicológica? Violência psicológica, abandono de incapaz, tudo aquilo que você entende que uma pessoa adulta tem direito, né, de ser respeitada, a criança também tem. Eu quero só enfatizar aqui, Jorge, que o Conselho Tutelar ele não é polícia dos de menor. Né? Ele é o órgão que garante direito, que vai ali diante das instituições governamentais, não governamentais, no pai, nos responsáveis, na escola, o que for, onde estiver criança e adolescente, o Conselho Tutelar está para que esses direitos sejam garantidos. Ele não trabalha como polícia, ele não é uma forma ostensiva, ele não é executor de medidas, ele é um órgão administrativo que trabalha justamente para isso. Por que a polícia não foi? Por que o hospital não está atendendo? Por que o colégio não tem vaga? Mas ele é a porta de entrada, né? Tudo inicia e vocês acompanham, né? Isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Pode sim, pode. A mãezinha foi no hospital. Chega no hospital e dizem que não, a criança não pode ser atendida. A criança tem direito de primazia ser atendida, é constitucional, é o ECA que garante isso. E quando a mãezinha vai lá e não tem esse atendimento, o que ela pode fazer? Vai para casa? Não. Procure o Conselho Tutelar, que ele vai lá com todas essas informações e informar por que essa criança não está sendo atendida. Vaga num colégio. Não tem vaga para o colégio. Não tem vaga. Pode falar e ele passa. Se ele concluir. Pode passar para ele. Tá, pode ficar à vontade. Pegar só o gancho aqui, Fábio. E nesse momento, assim, a princípio, ali na situação, ela pode procurar a própria assistente social do hospital, no caso, né? Pode? É um complemento. Faz só esse complemento aí. E ela passa para vocês, a assistente social? Como ela aciona vocês, né? Sim. Ela pode procurar assistente social, que é um órgão ali, está dentro do hospital, mas ele é também fora. Ele não pode levar esses problemas assim, vamos abafar, vamos deixar como está. Não, ali é justamente para isso, para que os direitos de quem está chegando no hospital seja garantido. Muitas vezes a assistência social vai contra uma decisão de um médico. A gente já presenciou isso, né? Eu vi uma situação em Fortaleza que a assistência social disse, a criança não pode sair dessa forma. E o médico, não, ela pode. Então a gente, os conselhos que estavam ali presentes, inclusive eu estava conversando com a assistência social e o nosso entendimento foi que a criança não poderia sair do hospital daquela forma. E o médico ele teve que rever e tomar outra decisão. Então assim, existe hoje uma rede de proteção, né, para garantir esses direitos. Né? A criança ela não é mais um sujeito sem direito que está ali abandonado. Quanto tempo de conselho? 5 anos. Já são 5, né? Eu quero até aproveitar que você está aqui na linha de frente, você está na linha de frente agora, é o exemplo que eu lhe falei. Por exemplo, né, a gente vê muitas criancinhas, a gente vê muito elas sem roupa, ali mais na rua. Isso pode ser, alguém pode ligar para vocês e fazer uma denúncia sobre esse tipo de assunto. Aí a gente tira até a dúvida de muitas pessoas que podem estar com essa dúvida, né? É tão interessante, eu acho que assim, nós conselheiros, a gente é preparado para ouvir, né? E quando a gente está ouvindo, a gente já vai entendendo o que tem de violação de direito.
E fica até um conselho, né, para os responsáveis dessas crianças que gostam de pedir para a criancinha vá tomar banho ali na biqueira, próximo em casa, e veste uma calcinha, às vezes vai sem roupa. Olha, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, porque existem pedófilos, existem pessoas de mau caráter, que vai ali tirar foto, usa aquela foto ali de forma inconveniente, tá certo? Então, assim, a gente tem que ter o cuidado. E assim, o Conselho Tutelar, ele não vem, Joyce, tirar nenhuma autoridade de pai, nem de mãe, do avô, do responsável. Ele vem justamente para quê? Para falar para o responsável, olha, a sua criança ela precisa desse cuidado, né? De uma atenção maior. Nesse caso aí, a gente pode perguntar onde é que os pais estão. Né? Será que essa criança não está em situação de abandono de incapaz? Ele pode trazer daquela situação uma dúvida como é que está sobre essa criança. Sim, né? É um pontozinho de alerta, né? Sim, sim. Se configura abandono de incapaz. Onde está o pai? O pai está lá na outra rua, estava dormindo, a criança fugiu de casa, alguma coisa assim do tipo. E é bom sempre a gente ver qual é o contexto ali que está. Né? Como é que está a situação aqui? Muitas vezes a gente é chamado, a gente vai ver como é que está, orienta os pais, porque realmente é isso, é conselho, né? Aconselha e tutela, né? E garante ali aqueles direitos. Bora aqui falar com o Chico, né? Chico, pra gente, quais são o tipo de ocorrência que mais chega lá atualmente no conselho, pra gente falar um pouco do balanço, tá? Aí eu volto pro Fábio, o Heraldo ali tá de férias, mas vamos botar ele também aqui na conversa. Chico, pode ficar à vontade, viu? Pronto, Jorge. As mais comuns é sempre a questão de negligências, né? Negligências. E tem chegado bastante conflito familiar, que aí já foge da nossa competência, Como é a das nossas negligência? atribuições. Como é a negligência? Negligências são algumas ações de irresponsabilidade dos pais, né? Porque toda responsabilidade sobrecai aos pais. Deixar de ir para levar a criança para a escola é uma negligência? Sim. Considerado? Sim. Constituição, o artigo 227, ela estabelece os deveres. Comumente nós não falamos isso, né? Porque a criança ou adolescente ela tem direitos. Os deveres, ela sobrecai a quem? Primeiramente, de acordo com a Constituição, artigo 227, o dever é da família, primeiro ponto, primeiro patamar. Em segundo lugar, a sociedade, ela tem a responsabilidade também, por isso a importância e essa credibilidade que o Conselho Tutelar adquiriu com a sociedade tapajense de receber as denúncias, porque é a sociedade fazendo o seu papel. A gente sempre parabeniza, a gente sempre agradece quando as pessoas entram em contato, porque a gente reconhece ali que a sociedade está fazendo o seu papel em garantir o direito da criança e do adolescente. E em terceira esfera é que entra o Estado, que aí o Estado abrange a rede de proteção. Conselho Tutelar, Estado, Polícia, Estado, né? Então toda a rede de proteção ela entra como Estado, Ministério Público e Poder Judiciário. Então, funciona nessa hierarquia, mas os deveres eles são da família. Então, qualquer situação que requer responsabilidade dos pais vai sobrecair sobre eles, né? Principalmente a questão de negligência. E a gente recebe, né, em alguns momentos, situações de infrequência escolar, por exemplo. Frequência escolar é a responsabilidade do pai. Mas o menino não quer ir para a escola. O pai é a autoridade maior dentro de casa. Ele tem que fazer o seu papel de pai. Né? Outra coisa que eu queria saber, o Chico, para aproveitar já o passo para o Fábio ali para fazer o balanço, era na questão de agressão. O que tem um termômetro disso que é considerado só de uma perícia que é feito esse tipo de situação, essa contestação, né? Pronto, a sua pergunta é muito importante, Jorge, né, para a gente esclarecer a sociedade. Porque há, por exemplo, pelo menos 3 tipos de violências, né? Mais comuns. A violência física, né? Que é a violência física ou doméstica. A violência psicológica, né? E a violência sexual. Essas 3 são as 3 que são mais comuns. A gente lida mais com essas situações. Diretamente. E a violência psicológica ela também é violação de direito. Né? Por incrível que pareça, ela também é violação de direito. E muitas vezes as pessoas acham que... Não, hoje nós temos uma sociedade, né, que tem buscado muito atendimento psicológico, porque a violência psicológica ela tem sobrecaído muito nos lares. Né? Muitas vezes os pais não têm aprendido como lidar com os filhos, não têm tido diálogo, não têm uma amizade, não têm um vínculo, não têm um respeito mútuo, e muitas vezes isso tem se gerado problemas dentro de alguns lares. E aí entra a física, né, também, que
muitas vezes ela está interligada com a violência psicológica. E em alguns momentos os pais eles se revoltam contra o conselho tutelar porque a gente aplica algumas medidas, que são elas, né? Nós temos lá no artigo 101, foi interposto 7 medidas que o conselho tutelar aplica. Aliás, perdão, no 129, né, também. No 129 são 7. Que a 7ª é a advertência aos pais, né, compete a nós. Da 8ª para frente, aí já compete ao Poder Judiciário. E aí o Conselho Tutelar já repassa para essa esfera maior, onde ele vai aplicar sanções. Né, já é sanções. O Conselho Tutelar ele trabalha até a linha de medidas. O primeiro aviso, né, uma chamada e tal, e aí vai aumentando gradativamente. Né? O Conselho Tutelar ele trabalha diretamente com medidas protetivas até chegar ao grau de advertência. Por exemplo, o pai que ele praticou uma violência física ou psicológica. Né? E aí você fez uma pergunta interessante nessa contestação do grau, né, de violência, porque tem o espancamento. Aí o espancamento, o colegiado já pode tomar uma decisão mais rígida, que na verdade é uma prerrogativa que não foi aplicada, sendo que se a situação ocorrer de risco iminente, o Conselho Tutelar já pode dali tomar a decisão de afastar, né, do seu familiar, colocar na família de extensão, imediatamente dar notícia ao Ministério Público para que sejam aplicadas sanções. Dentro das novas atribuições, só complementando aqui, que justamente por isso que aumentou as nossas atribuições, né? Através da lei Riborel, a lei 14.344, se não me engano, de 2022, e o Conselho Tutelar ele agora tem uma atribuição a mais de afastar o agressor do lar. Aliás, não de afastar, mas requisitar, né? Requerer, melhor dizendo, requerer ao juiz que ele tome a decisão de afastar o agressor do lar. Inclusive, isso aconteceu aqui no município, deu até uma repercussão, né, e as pessoas acabaram não se entendendo, né, da situação, e aí o Conselho Tutelar tinha já feito essa medida, e aí até onde a gente pode ir. Né? Nós temos uma limitação também até onde a gente pode aplicar as medidas, e dali sanções já compete ao Judiciário. Né? Eu escolhi aqui o Fábio para ele fazer um balanço. Né? O Fábio que está há 5 anos no Conselho, e eu queria que ele falasse um pouco, né, aí do balanço desse órgão tão importante, né? Porque eu vejo importante demais. Eu tenho certeza que tem uma grande parcela da população que vê muito importante também. Boa noite. Jorge, realmente você falou algo bem interessante, né? O Conselho Tutelar é importante. Imagine aí uma cidade sem um Conselho Tutelar, né? Aonde vão denunciar. Eu não consigo ver, não vou mentir. Onde vai ter as denúncias, né? Claro, tem esses números que já foi citado, sem delegacia, mas o Conselho Tutelar é o órgão específico onde vai receber essa denúncia, aplicar medida de proteção, aplicar as medidas necessárias aos pais, o responsável. Né? Então, assim, o que nós mais precisamos hoje no Conselho Tutelar? Sempre capacitação. Porque a lei está ali. Né? Se eu não sei trabalhar com aquela lei ali, que rege todo o Conselho Tutelar, eu não vou ter o conhecimento e saber o que fazer naquele momento. Eu vou agir de todas as formas. Né? E durante esses 5 anos eu tenho acompanhado um Conselho Tutelar atuante, eu tenho visto um Conselho Tutelar que tem procurado se capacitar. Né? É tanto que de 2013 para cá, a gente tem visto quantos casos têm chegado ao Conselho Tutelar. 501 ofícios pedidos, né, enviado, né, requisitando, solicitando, né, para que esses direitos sejam garantidos. 146 casos, todos os diversos, então, situação de negligência, abandono, violência sexual, situação escolar. E 2024 já teve uma crescente. Né, Vocês já estavam antenados nessa crescência, né? Sim, a gente estava sempre vendo esses gráficos, né, de ano em ano. 2024, 561, aumentou, foi 60 ofícios a mais e 152 casos. Agora, em 2025, foram 120 ofícios já expedidos, né, como em 3 meses. 20 casos abertos. Então, assim, a gente vê que quando chegar no final do ano,
a gente vai ver o crédito que a população tem dado ao Conselho Tutelar, de confiar. Eu queria até esclarecer aqui Pode a ficar à situação. vontade, o espaço está aí, o pessoal está assistindo agora, viu? Para você ver como é importante a gente. Muitas pessoas chegam a passar as informações, denúncias, né, até o Conselho Tutelar. Eu vou usar a palavra denúncia, que eles sempre usam, né? Essas informações que chegam ao Conselho Tutelar, eles esperam que o Conselho Tutelar já faça tudo de prontidão e afaste o agressor e seja resolvido. Eu quero falar para vocês que tem coisas que realmente dá para o Conselho Tutelar ir lá e resolver, coisas que sempre têm acontecido. Mas tem casos, pessoal, que é necessário a justiça intervir. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, permanente, autônomo e não jurisdicional. Ele é permanente, que ele não pode acabar. Uma vez criado na cidade, ele não pode acabar. Não pode deixar de existir. Se todos os conselheiros hoje saíssem do cargo, quem assumiria? O juiz. O juiz ia ficar responsável. Agora você imagina você ligando para o juiz, juiz, tá uma situação aqui Vamos ver se o juiz iria. Imagine a situação se o juiz iria. Então a gente ocupa esse cargo não jurisdicional. A gente não tem poder de justiça. Justamente, hoje, quando chega o caso para o conselho, para o colegiado, a gente manda para a justiça, para que sejam algumas, que não o Francisco falou, medidas sejam aplicadas. Advertência, acompanhamento escolar, o que for. Mas nós, Conselho Tutelar, todos esses casos que chegaram, 298 casos, nesses 23 e 24, mais de 500 casos. Acho que pode, esses 5 anos que eu estou, mais de 500 casos. Eu garanto que todos foram dados uma devolutiva para a sociedade. Todos foram encaminhados para a justiça, todos foram averiguados. Por quê? Porque estão registrados. Aqui são casos registrados. Teve um processo de fato. Teve um processo. Teve um encaminhamento. Receberam, protocolaram e ele Isso teve um mesmo, trâmite. Né? Isso mesmo. Né? E quando a gente requisita, a situação que aconteceu essa semana, quando a gente requisita, Jorge, o acompanhamento daquela criança na saúde, no CAPS, no hospital, que eles não nos respondem, nós reiteramos o ofício. Por que, que não foi atendido? Porque a requisição é uma ordem. Nós queremos que essa família seja inserida nesse programa. E quando eles não dão a resposta, vamos reiterar o ofício. Quando o prazo acaba, o que é que o Conselho faz? Envia para o Ministério Público. Olha, está acontecendo uma situação administrativa desse órgão. E o promotor, então ele vocês acata. cobram até também o trabalho do outro órgão para poder ter uma resposta. Isso, vai o diálogo e mandamos para o Ministério Público. Nós podemos também cobrar do Ministério Público. Qual foi a medida que foi aplicada? Não requisitando o Ministério Público, mas nós podemos solicitar o que foi feito aqui nesse caso. Olha a importância do Conselho Tutelar. Eu fico triste quando eu vejo pessoas colocando lá nos comentários, não serve para nada. A gente não pode divulgar. Por não conhecer, né, Jorge? Mas assim, como é que você vê, você vê lá na rede social, alguém diz assim, não serve de nada, e você tem na consciência, você tem documentos protocolados que salvou a vida de uma criança, né? Como é que tem um conflito? Como é que pode eu trabalhando, mostrando aqui, passa esse filme na cabeça? Eu vou perguntar a cada um, no caso, começar pelo Fábio. Passa sim. Eu me dedicando, eu correndo atrás. Porque assim, nós não podemos divulgar. Tem o sigilo, né? Tem que ter o sigilo. Imagine aí, Jorge, aconteceu um caso no distrito aqui, numa serra, e o Conselho Tutelar vai lá, pega a família, ou às vezes a gente pede para a família vir até certo ponto, para não expor aquela situação. Ou o Conselho Tutelar vai lá, só que ninguém percebeu que o Conselho Tutelar fez todo o trâmite ali. Aí a comunidade assim, o Conselho não faz nada, tá vendo aqui? Só que tá tudo pronto já, tá tudo informado, tudo requisitado. A gente fica triste, né? Então a gente leva em consideração assim, eu acho que ele não tem conhecimento. Pode ser o Heraldo, aí o Chico também complementa. Eu tenho mais uma pergunta e nós faz voltando. Deixa eu pegar aqui, Heraldo. Tá bom. Porque já fiquei até empolgado. Não, no que o Fábio falou. Não, eu fiquei empolgado no que o Fábio falou. Sim, pode. Porque um bate-papo. Na entrevista lá, né, quando eu deixei um recado para a sociedade, eu disse que a gente sabia lidar com as críticas, né? Porque nós, quando estamos lá dentro do colegiado, lá dentro da sede, que a gente consegue sanar uma violação de direito, a gente vibra, cara. A gente comemora. A gente vai dormir com a cabeça no travesseiro. Né? Poxa vida, a gente hoje salvou a vida de uma criança. Hoje a gente tirou uma criança de uma violação, de um sofrimento. Hoje ela vai dormir mais
ela vai dormir mais ali tranquila, né? Em meio àquela situação que ela estava vivenciando. Então, isso aí é que faz a motivação. E quando a gente vai para as capacitações, a gente vê o quanto nós somos importantes. Por quê? Porque a gente luta. E eu uso até o termo, né? Muitas vezes eu uso o termo, não é nem lutar, eu uso o termo brigar mesmo, porque muitas vezes a gente briga contra a própria rede de proteção. Às vezes a rede de proteção, por desconhecer as nossas atribuições, muitas vezes elas violam direitos, e aí a gente vai lá, né, busca o diálogo, busca ali o alinhamento, e a gente tem conseguido. É uma coisa que tem um momento, claro, como o Fábio falou, a gente fica triste quando a gente vê ali as pessoas que muitas vezes têm sido ignorantes. Eu uso até esse termo ignorante mesmo, ignorante no sentido de não ter conhecimento de causa, por não ter conhecimento da real competência do Conselho Tutelar. Mas, por outro lado, a gente vibra lá dentro porque nós sabemos o quanto o nosso colegiado é capacitado. Quando a gente fundamenta um ofício, a gente manda um ofício e fundamentado, e o Ministério Público, o Poder Judiciário, dá uma devolutiva, entendendo o que nós estamos ali requerendo daqueles órgãos. Então, a gente vê ali a capacidade que o colegiado tem, e é onde a gente vai começando a se motivar, né? Em algumas situações, quando a gente está ali mais abatido um pouco, a gente se motiva novamente, e aí vamos enfrentando essas batalhas e vencendo. Bora lá, Arnaldo. Como é que ele vê essa questão, né? E ela, como você vê essa... Pronto, George. A gente... Trabalhando, dando gás e... não faz nada, é só passeando. É até pesado, né? Forte realmente é pesado. A gente tem que saber lidar com a situação, George. A gente tem que ter a maturidade de entender as críticas, né, que a sociedade faz. Muitas das vezes ela faz por não ter o conhecimento. Trago até aqui um fato que ocorreu na nossa cidade, né, de um abuso, onde foi jogado em uma das redes sociais e repercutiu muito e bastante negativamente para o Conselho Tutelar. Mesmo o Conselho Tutelar, ele já tendo acompanhado aquela situação, já estava acompanhando há mais de 20 dias aquela situação. O agressor já tinha sido afastado do lar das vítimas, por conta da lei da medida protetiva aplicada pelo Conselho, mandado para o juiz, e o juiz afastou o agressor. Ou seja, a sociedade, por não conhecer, e o Conselho Tutelar por não expor, porque a gente não pode expor essa situação, aí traz isso. Não, o Conselho Tutelar ele não faz nada. Mas, na verdade, nós temos trabalhado, cada situação que chega para a gente, nós temos trabalhado da melhor forma possível para dar uma resposta para a sociedade. Só que, o que tem que acontecer? Que a sociedade, às vezes, o Conselho Tutelar ele é apenas uma teia dessa rede de proteção. Ele é a porta de entrada das denúncias. Quem vai realmente, muitas vezes, que vai realmente, atender, que vai fazer valer, não é o Conselho. O Conselho Tutelar ele é a porta de entrada e ele requisita o serviço de vários equipamentos que faz parte da rede de proteção. Bora aproveitar, falar dessa rede de proteção. Quem é que faz parte da rede de proteção? Pronto, George. Hoje, você sabe que tudo, as pessoas acham que é o Conselho Tutelar. Tudo que envolve criança e adolescente é o Conselho Tutelar. Ou seja, falta de conhecimento dessa situação. O que é a rede de proteção hoje? Vamos trazer para o nosso município. Vou trazer aqui diversos equipamentos que você vai ver que não é apenas o Conselho Tutelar que faz parte da rede de proteção. A saúde, ela faz parte da rede de proteção. A educação, ela faz parte da rede de proteção. Tem CREAS, tem CRAS, tem assistência, tem polícia militar, polícia civil, faz parte. O próprio Poder Judiciário, Ministério Público, ele faz parte da rede de proteção. E o Chico já bem frisou aqui, Jorge, para nós termos uma ideia, Jorge, até mesmo quem é que tem que proteger e resguardar crianças e adolescentes. O Chico falou aqui já, começa pela família. Primeiro é a família. Em segundo, que vai entrar a sociedade. Em terceiro, é que entra o Estado, onde o Conselho Tutelar faz parte. Ou seja, as pessoas já querem, tudo que acontece, vamos jogar para o Conselho. Não, volto a repetir. Primeiro lugar de proteger, de resguardar crianças e adolescentes é quem? A família. Segundo, a sociedade em geral.
E eles não fazendo isso, aí entra o conselho. E o conselho tutelar, ele tem que fazer a parte dele. Se ele não fizer, ele acaba prevaricando. Mas como diz os meninos aqui, não tem coisa melhor do que você chegar em casa, depois das 5 horas ou depois de receber uma denúncia, e ver, não, eu fiz o meu papel, ainda que a sociedade não entenda, ainda que alguém não venha compreender, mas eu fiz aquilo que é da minha competência. Mesmo tendo todo esse contexto, uma pergunta para cada um, eu queria que você respondesse, para começar pelo Heraldo, vai para o Chico e para o Fábio. Mas vocês são felizes sendo conselheiros? Jorge, eu me sinto bem. Como eu me lembro que quando a gente estávamos na campanha, uma entrevista com você aqui, né? Hoje eu tenho uma formação, uma graduação em pedagogia. Sim. E tenho uma pós em psicopedagogia, né? Eu poderia estar atuando dentro da área da educação ou na área da psicologia, enfim. Mas não, estamos hoje no Conselho Tutelar, terceiro mandado, me identifico, gosto do que faço, né? Os meninos, eu estou de férias, os meninos até brincavam, né? Vai descansar, cara, sai do Conselho Tutelar. Mas, na verdade, eu me identifico e gosto disso ali, porque não há nada melhor do que você poder ajudar uma família, ajudar uma criança e um adolescente. O Chico falou em uma reportagem dele, o futuro de Itapajé. Ou seja, quando nós conseguimos ajudar uma criança e um adolescente, nós estamos ajudando o futuro de Itapajé, nós estamos ajudando a alegria de uma casa. Quem tem uma criança dentro de casa sabe que tem alegria. E isso o quê? É uma grande responsabilidade. Daí aquilo que o Fábio falou, capacitação. Por quê? Porque nós estamos lidando com vidas. E vidas requer muita responsabilidade naquilo que nós temos que fazer no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente tem que requisitar serviços, tem que requisitar algumas ações que não é de competência do conselho. A gente não é psicólogo, a gente não é assistente social, a gente não é médico. Aí o conselho tutelar, ele entra para requisitar esse serviço, desses equipamentos que muitas das vezes eles até se sentem diminuídos em algumas situações. Por quê, George? Porque o conselho tutelar, né, pode ter assim, cinco meninos que estão ali, eles requisitam de um técnico, porque um assistente social, um psicólogo, ele é um técnico. Mas se a lei nos deu essa prerrogativa de requisitar esse serviço para essa criança e adolescentes, fazer o quê? Tem que se aplicar a lei. E tem que se cumprir. Então, George, eu me identifico demais com o Conselho Tutelar. Estou ali porque gosto, acho que é por isso que a coisa se torna mais leve e mais fácil de fazer, porque a gente gosta. Mesmo com todo esse contexto, né? Bora para o Fábio. Olá, abraço aí para o nosso amigo Maílson, né, que está acompanhando aí o Conselho Tutelar, está cuidando da filhinha, né, nesse momento, não pôde estar com a gente aqui. Abraço, Maílson. Jorge, realmente assim, o Conselho Tutelar a gente passa a amar, né? A amar, a respeitar, a ver e querer que tudo ali dê certo para o colegiado, para o órgão seja, né, tratado da forma certa, correta, que é para ser, com a autoridade que ela é, certo? Assim, eu me sinto muito feliz, pela equipe, né? Os conta muito os detalhes, né? Demais, né? E assim, é algo prazeroso estar trabalhando num conselho tutelar. Quando a gente vê, né, que os meninos aqui bem citaram, essa é a nossa alegria, né? Tem 3 aqui representando o colegiado, tem os meninos que não puderam vir, e eu tenho uma certeza que o melhor ali no conselho tutelar, a gente vê que a gente fez nosso trabalho, nossas atribuições, e no final do dia eu vi assim, foi cumprido o meu trabalho. Coisa boa, né? Agora pro Chico Gol agora, né? Mas deixa eu só mandar aqui um alô pro o Jameson Mororó, e diz: boa noite a todos. O Conselho Tutelar de Itapajé exerce um excelente papel, fundamental para a nossa sociedade, e o mesmo merece ser respeitado, sendo valorizado através da capacitação e condições dignas de trabalho e uma valorização salarial digna. Fica aqui meu respeito e admiração por esses profissionais, que Deus abençoe vocês. James Mororo já foi chefe de gabinete aqui do município de Itapajé. O Zezão do Monte Carmelo também, Zezão e a esposa, Olga, assistindo. Um abraço, Chico Gol. O Paulo Wagner Souza Pereira, meu vizinho, tô acompanhando, gente boa. Quem é vizinho de alguém aqui?
É o Paulo Wagner tá acompanhando, né? Do Chegou. Ele é vizinho de alguém e tá acompanhando. Então bora lá que chegou. Você é feliz sendo conselheiro? Primeiramente, só retribuir o abraço aí da turma, né? Agradecer que está acompanhando. Também o nosso amigo James Mororó, né? Que sempre acompanha o nosso trabalho. Forte abraço, meu amigo. Eu costumo dizer, Jorge, para as pessoas, né, que a gente cria gosto. A gente cria gosto em ser conselheiro. Realmente é um trabalho bem complexo, é um trabalho que exige muito da gente, tanto no quesito de se entregar ao órgão, como no zelo em se apresentar perante a sociedade. Nós temos que estar em constante vigilância, né, da nossa idoneidade moral, da nossa conduta. E isso tudo nos traz um benefício de cada dia mais zelar pelo nosso caráter, né, pela nossa conduta em meio à sociedade. Isso é muito importante. E um ponto que eu acho interessante também, que motiva a gente a ser conselheiro, é o zelo que a sociedade acaba adquirindo pelo conselho, né, pelo conselheiro, e em alguns momentos a gente consegue ali fazer com que os violadores eles fiquem um pouco, né, recuados em relação a ter um conselheiro ali próximo daquela região, porque as pessoas acabam dizendo, olha, aqui tem um conselheiro, se eu praticar tal violação, todo, né? a situação vai chegar. Era para ser da cidade toda logo, né? De fato, era interessante, era bem interessante, né? Se pudesse ter um conselheiro de cada... Não, eu digo o colegiado ter esse respeito, ser respeitado desse tanto, né? Sim. Para nós ter um conselho tutelar ativo e eles trabalham, e eles mostram que a lei está aí. Mas é justamente isso que nos motiva, né? A sociedade confiar em nosso trabalho, ela continuar confiando e como o Fábio aqui falou, nós estamos sempre se capacitando, nós acompanhamos, sempre capacitando. Quando um adquire um conhecimento, já compartilha com os outros, a gente troca muito rios aí de informações, né? Quando um professor apresenta algo novo ali, a gente já está ali, né, se inteirando do assunto, e é isso que vai motivando a gente a ser conselheiro. E a gente, de fato, tem criado esse gosto, por isso estamos aí nos dedicando já há 5 anos, e vamos ver como é que vai ser o futuro. Vou deixar só o Fábio aqui tomar uma águazinha, e ele tem mais uma pergunta para ele conduzir aqui, que é a questão do... Como é que funciona a estrutura da questão do colegiado? Tem um diretor, por um tempo, como é que funciona? Coordenador, né? Eu queria que você falasse dessa estrutura. Sim, Jorge, tem o nosso coordenador, o Francisco. Né, o atual, né, no caso? Atual, isso. E de 9 meses, 9 meses 11, cada 11 meses tem essa substituição. Primeiro foi o conselheiro Heraldo, depois passa por Francisco, 11 meses. Logo em seguida vai ser eu, todos vão participar. Os cinco cinco vão estar na coordenação. Essa é a estrutura no momento de quem é o coordenador e como funciona. Outra coisa que eu queria saber era assim, qual é a função de cada um? Esse fica como diretor, coordenador, e o restante fica em qual atribuição? Ou todos têm a mesma atribuição, fora coordenador? Assim, o Conselho Tutelar ele decidiu, né, ter esse coordenador. Para até organizar melhor, ali mesmo, ter essa organização, né? Porque a gente depende muito da assistência social, um requisito de folhas, insumos, essas coisas. Aí para não ter aquilo, né? Um foi lá e o outro foi, a gente repassa essa situação para o coordenador faz a listazinha de pedido ali e vai até lá. Mas assim, em relação a quem tem mais... É o Heraldo, o vizinho do rapaz aqui tá moral, né? Quem tem mais moral, nenhum se passa. Na responsabilidade, né? O moral, porque assim, é do colegiado. É o colegiado. Nenhum conselheiro ele pode tomar uma decisão só. Ele tem que consultar o colegiado. O colegiado é de acordo com uma situação que a gente
bateu aí alguns anos atrás, era de secretário, pediu o carro do conselho tutelar, vamos dar o carro do conselho que eu preciso pegar algo lá em Fortaleza, um caixão, pegar algumas coisas lá. E a gente, como colegiado, diz assim, não, o carro é exclusivo do conselho tutelar. Se precisar, o que vai acontecer? Isso. Então o colegiado ali decidia não. Né? Um poderia dizer assim, ele é meu amigo, eu quero não, mas os 4 falaram que não. A decisão era tomada. O colegiado era os 4. Então, assim, não tem um que sobressaia. É colegiado. É os 5 que decidem. Vamos sentar. Às vezes tem aquela... Não concordo, mas 3 concordando, os outros 2 têm que acatar a decisão da maioria, né? Isso mesmo. E eu queria pra gente... Porque, assim, são tantos assuntos que a gente passa a noite toda, se for. E um assunto bom, eu não vou mentir. Né? A gente vai quebrando esse paradigma de não faz nada, de o conceito tutelar é só para isso, e vai quebrando e as pessoas vão entendendo. Eu tenho certeza que hoje as pessoas já vão entendendo mais a importante atividade do conceito tutelar. Né? Mas quero que o Chico fale sobre esse assunto, era sobre a questão... se eles verem, né, com positividade o trabalho que eles estão exercendo esse colegiado de agora. Os outros contribuíram, eu estou falando de agora. Se vocês vão vendo, de fato, resultados positivos, mesmo fechando 2024 e entrando em 2025. É positivo os números, Chico? O Conselho Tutelar ele tem alcançado, né, os resultados. A gente acredita que nós temos conseguido sanar bastante violação de direitos, né? Tem situações que fogem da nossa competência e aí se alonga, né? Mas já lá dentro da parte judicial já não compete mais a gente, mas nas medidas protetivas que o Conselho Tutelar tem aplicado, a gente tem conseguido algumas respostas, né? Tem momentos que a rede ela demora um pouco, né, a responder. Mas está na justiça, está no processo. Né? Existe muitas vezes, transições de equipes, né, esses trâmites de transições. Férias de juiz, promotor. Férias, né? E aí esses pontos dão um pouco de atraso. Mas o Conselho Tutelar, ele sempre, como o Fábio até já tinha frisado antes, a gente tem conseguido levar todas as situações que chegam até nós, elas não ficam ali paralisadas, elas já têm medidas imediatas, a gente tem todo o cuidado e já tem ali a prática, né? A prática de, olha, situação tal, então encaminhamento, por exemplo, situação de vínculos fragilizados, pronto, encaminhamento para o CRAS. Então o CRAS já vai receber a demanda, ela já vai acionar o CSSV. Tem um pós-atendimento, tem? Né? Vocês acompanham pós o atendimento? É dado respostas para nós. Né? Toda situação que a gente envia, os relatórios vão voltar para que o Conselho Tutelar veja se precisa aplicar novas medidas ou se a situação ali foi sanada ou ficou instável, né? Regular. Mas o caso continua. O caso ele fica registrado lá, ele não sai de lá. Né? Esse caso ele continua ali. Quando a pessoa, se acontecer outra violação 18, de direito... Até 18? Até 18. Acontecer outra violação de direito, voltar, o caso já está ali registrado, a gente só volta para ele o que foi feito e o que tem que ser feito novamente. E aí a gente sempre encaminhando para esses serviços. Eu quero deixar esses 10 minutos, né, tanto para agradecimento lá no final, mas agora é hora de falar de coisa boa, né? Porque vocês têm um lado profissional, tem que ser respeitado. E em breve vocês vão conversar com o prefeito, através do secretário, do chefe de gabinete. E a gente quer que tudo dê certo, né? Que vocês sejam valorizados, a questão salarial, de estrutura. E só conversando com ele agora, né? Para ter uma resposta, e eu tenho certeza que vai ser positiva, que não tem como uma equipe tão boa, né, que vem mostrando resultado, não ser atendida. Mas eu queria que você falasse, Chico. Eu quero iniciar falando os pontos de contribuição, né, do Conselho Tutelar. Um detalhe interessante que o Fábio falou, né? A importância de ter um Conselho Tutelar dentro do município. Né? A gente zela ali por direitos, a gente zela pelo futuro do Itapajé. A gente tem sanado, tem dado respostas, resultados, né, à sociedade que precisa do serviço. Infelizmente, a gente não pode dar resposta à sociedade no âmbito geral, porque todas as situações são sigilosas. Mas, para quem precisa do serviço, tem recebido uma resposta. Né? Aqueles que são violadores, que vão em busca do Conselho Tutelar para tentar se resguardar da violação, eles não saem satisfeitos. Mas quem realmente passou por uma situação onde o filho foi violado por alguma pessoa, né, fora ou dentro do seu familiar ou fora, esses têm ficado satisfeitos com o nosso trabalho.
E a gente tem visto, né, a importância do Conselho Tutelar e conseguimos agora ter um momento logo dentro de 3 meses, né, nós estamos aí em 3 meses da nova gestão e nós já vamos ter um momento com o prefeito. Então a gente está bem esperançosos, né, estamos com uma expectativa boa, porque entendemos, sabemos, eu sempre friso isso, né, em algumas entrevistas, que o prefeito ele é um cara que tem conhecimento de causa, tem conhecimento de gestão pública e sabe da importância que é o Conselho Tutelar. Inclusive, a gente tem o exemplo de Irauçuba mesmo, né? Irauçuba tem sede própria. E isso também já está sendo trabalhado para o Conselho Tutelar. Nós tivemos essa... eu acho que só tem 3 municípios que têm sede própria. É Irauçuba, Uruburetama e agora não lembro qual é o outro município, mas assim, aqui nas nossas proximidades nós temos Irauçuba e Uruburetama com sede própria. E Tapajé está caminhando para receber uma sede própria também. A gente recebeu essa informação, né? Estamos aí já criando essa expectativa. E aí entra aquilo que também é do interesse da valorização, né? Acreditamos que virão dias melhores com relação à remuneração, né, para que o Conselho Tutelar ele cada vez mais crie engajamento, para que ele crie mais atrações, até mesmo para novos candidatos, Jorge. Porque eu sempre tenho batido nessa tecla. Porque eu me preocupo muito. Nessa eleição agora já foi um demonstrativo, né? A procura não foi tão grande, né? E foi preocupante até. Inclusive hoje o Luciano Bettiati, que é eu indico, né, a própria sociedade seguir esse professor, ele é ex-conselheiro, se tornou palestrante. Então ele dá palestra em todo o Brasil. E hoje mesmo, ou foi ontem, se não me engano agora, ele postou, né, a preocupação que está acontecendo em alguns municípios. O que está faltando? Pessoas para tirar as férias dos conselheiros. E aí isso o que acontece? Sobrecarrega aqueles conselheiros. Por quê? Porque eles não vão poder tirar as férias. O colegiado é composto por 5, artigo 132, tem que ficar ali composto por 5. Então, os caras ficam sobrecarregados e aí entra a questão psicológica, né? A questão que abala bastante o conselheiro, porque ele também precisa de um descanso para renovar ali as energias. O Heraldo aí está há 8 dias aí para voltar, igual, né? Restaurado aí para dar sequência nesse trabalho. Então, assim, as nossas expectativas são muito boas, né? A nossa reunião está marcada já, né? A gente recebeu a informação do chefe de gabinete, o Johnny, o secretário também reforçou ali, o Júnior Sampaio, né, agradecer também, que o presidente da Câmara também foi uma das pessoas que também se mobilizou. Porque tem que passar pela Câmara, né, a questão salarial, algumas coisas assim. Sim, né? essa questão tem que passar pela Câmara, mas o projeto ela parte do Executivo. Né? Até para dar uma lembradinha aos vereadores, que, né, os outros demais, né, que já olhem com bons olhos, né, porque pode chegar em breve. Né? A gente acredita, isso aí a gente não se preocupa muito, nós temos hoje uma Câmara de pessoas altamente entendidas, né, então essa parte a gente crê bastante que não vai ser problema. E a nossa expectativa é essa, né? Que em breve, nesse momento que a gente vai ter com o prefeito, vai ser um momento onde nós vamos passar para ele toda essa importância do Conselho Tutelar, a nossa contribuição que nós temos na questão do selo Unicef. Hoje o Conselho Tutelar ele é requisito para selo Unicef, né? Então, vamos apresentar todas essas situações e estamos aí bem numa expectativa muito boa. Bora lá para o Fábio, né? Considerações finais do nosso amigo Fábio, passa para o Heraldo. E aí a gente vai fechando e foi muito bom, bate-papo. A gente poderia passar a noite toda. Dava para fazer toda quinta-feira um Conselho Tutelar. Não, mas é isso mesmo. Fábio, considerações finais. Pra gente bater um papo, um balanço, né? Esse momento é muito bom, né? Pra gente estar esclarecendo alguns pontos aqui. E queria também esclarecer muitas coisas, né, que a gente queria tratar. Né? Uma delas, hoje, antes das minhas considerações, é que para a população, né, a sua postagem, ela não é uma denúncia. Ela não é uma denúncia. É apenas você expondo que existe a situação. Porque assim, eu acompanho alguns blogs, Jorge, que postam lá uma informação. A criança sofreu violência sexual. Aí pergunta, cadê o Conselho Tutelar? E eu volto a perguntar, você
fez a denúncia, porque a sua postagem já não é uma denúncia ali, apenas você está dando ciência à população de que está acontecendo um crime. Né? Eu falo isso porque já aconteceu há alguns dias essa situação. Então, assim, informe o Conselho Tutelar, procure a polícia, procure o Conselho Tutelar, tem um CREAS também para essas informações. Tá bom? Então, assim, eu peço de todo o coração, não deixe que as crianças sofram essa violação, denuncie. Como se fosse um boletim de ocorrência, Denuncie. mas é um boletim no conselho, né? Ligue de forma anônima, 190, Disque 100, ligue para o Conselho Tutelar, peça que seja anônimo, a gente vai tratar dessa forma. Tá bom? Então, assim, eu quero falar, né, em primeiro, as minhas considerações, que eu amo o Conselho Tutelar. É um local onde a gente tem trabalhado para ajudar na situação de criança e adolescente. A gente tem dado mesmo assim o que a gente tem ali de melhor, tem buscado conhecimento, né? Muitas vezes tem batido de frente com gestão para que sejam contratados pessoas para aqueles equipamentos quando a gente vai requisitar. E agradeço também, né, a oportunidade de estar esclarecendo aqui, você ter aberto, né, o seu programa aqui para a gente poder falar que realmente é o Conselho Tutelar. E espero que a gente seja convidado mais vezes. Não, mas a porta vai estar aberta. E esse é o objetivo, esse papo reto mesmo para a gente. Essa questão de política, essa questão a gente deixa em terceiro plano, né? Vamos falar do real, do de fato. Quando tiver uma coisa para acontecer, nós vamos estar cobrando junto. Mas se está acontecendo, a gente pode conversar também aberto, né? Heraldo. Tá de férias, né? Mas Estou de férias, já estou aí já retornando, né, George? Graças a Deus com as energias renovadas. E assim, George, a gente, em primeiro lugar, a gente lhe agradece pela oportunidade. A gente fica muito feliz de poder contribuir para a sociedade levando essas informações, né? A gente também fica muito feliz porque o Chico falou aqui que a gente está conseguindo dialogar junto com a gestão, né? Graças a Deus, hoje tem o Johnny, né? Chefe de gabinete, ex-conselheiro, alguém que deixou um seu legado lá no conselho. O Johnny tem suas qualidades, né? O Johnny é um jovem, né? Cooperou muito ali no conselho, ele sabe da nossa realidade. Então a gente criou uma certa expectativa, estamos aguardando essa questão, porque querendo ou não, o Johnny sabe o dia a dia de um conselheiro tutelar. Então, assim, é o nosso colega que hoje ele representa, querendo ou não, é chefe de gabinete, mas representa a categoria ali. Então a gente fica feliz porque a gente está conseguindo dialogar. Existe o Augusto, o secretário, né, da Ciência Social, que a gente também está conseguindo dialogar e vamos, daqui uns dias, dialogar com um gestor maior. Para quê? Para que ele conheça a realidade do conselho e ele possa dar um olhar melhor. Por quê? Porque se olhar para o Conselho Tutelar, está olhando para a criança e o adolescente do nosso município. E quem ganha é a própria população, né? Tudo que vier de melhoria é a população que ganha. Exatamente, porque quando a gente questiona, até falando, quando a gente questiona, George, a gente queremos um carro para trabalhar, é para trabalhar. Ou seja, quando nós brigamos por alguma coisa, no sentido de lutarmos, ou seja... A questão salarial, por exemplo. Salarial, por quê? Eu acredito que hoje qualquer trabalhador, o que ele quer? Ser reconhecido salarialmente. Então a gente acredita muito que o nosso prefeito Natinho, ele vai ter esse olhar sensível para esta categoria. São apenas 5 profissionais, né? Mas 5 profissionais que trabalham, você pode 24 horas por dia para atender a sociedade. E olha a situação, né? E cada situação não chega nada bom no conselho. Só vai para o conselho problemas para nós solucionarmos. Ou seja, então a gente acreditamos que vamos conseguir, né, ter isso junto ao prefeito, através, como disse aqui, através do chefe de gabinete, através do secretário, através do Júnior, né, do Júnior Sampaio. Ou seja, é uma equipe que a gente vê que eles têm um olhar e vão, com certeza, contribuir bastante para o Conselho Tutelar, para que a gente seja mais valorizado e que a gente possa atender melhor a população. Querendo ou não, Jorge, na eleição passada, seus mais de 4 mil eleitores votaram nos 5 conselheiros, né? Ou seja, é uma categoria que a sociedade reconhece e sabe da importância do Conselho Tutelar, ou seja, é alguém que realmente tem uma credibilidade diante da sociedade, e essa credibilidade a gente gostaríamos muito, né, que viesse da parte dos nossos gestores, a qual a gente tem um respeito, e estamos acreditando que nós vamos ter isso nessa reunião
que vamos ter com o nosso prefeito. E lembrando que o Conselho Tutelar, o Fábio, ele faz direito, né? Ele faz, e teve outros que passaram, que também fizeram. Então, é uma fábrica também, né, de juristas, né? De pessoas da área do direito, né? Mas, Chico, e aí, o que é consideração final? Tá positivo, pensando aí numa melhoria que vem aí, se Deus quiser, quem ganha é a população, né? Quero aproveitar esse momento, Jorge, primeiramente para agradecer, né? Agradecer o espaço que o Blog Papo Reto sempre tem disponibilizado para o Conselho Tutelar. Isso é gratificante, né? É gratificante quando a mídia ela acolhe, né? Ela ampara esse órgão tão importante. Agradecer aí as pessoas que acompanharam esse momento, que tiraram o seu tempinho para assistir, né? Eu gostei demais, né? É esclarecedor, né? Sim, elas e essas pessoas, né, que tiraram aí o tempo para se inteirar melhor do Conselho Tutelar, da importância, né? Fica salvo, daqueles que vão assistir também, né? E que seja uma motivação para os que pretendem um dia ser conselheiro, né? Nós aqui não temos o ciúme do Conselho Tutelar, não. A gente sonha sempre na expectativa de que pessoas se preparem para mais à frente assumir essa função. É uma função importante, é um órgão que não pode ser apagado, é um órgão que sempre tem que estar à vista. Por quê? Porque ele está, como nós sabemos, 24 horas trabalhando, zelando por direitos, e violações não cessam. Violações, elas acontecem. A mesma questão de crime. O crime não para, não para, as violações não param. E aí o Conselho Tutelar está ali para sanar essas situações. Então a gente agradece esse espaço, né? Agradece aí todo o que vem acontecendo esses dias, né, diante do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar está sendo enxergado. O Conselho Tutelar vai continuar aí o seu trabalho, vai fortalecer o seu trabalho. E a gente está bem motivado, né, para fortalecer mais e mais. O Fábio vai estar saindo de férias, né? Quero aproveitar já aqui o momento. Tem os meninos, né? O Maílson e o Antônio, né? O Maílson, o Antônio e o Rafael. O Rafael assumiu, tá certo. Sim. O Rafael também não pôde comparecer. E é um cara também porque ele está também cuidando da filhinha dele, não pôde vir. Mas aí o Rafael está dando conta aí do resultado, né? O Fábio vai sair de férias, vai curtir aí vai gozar suas férias aí. Merecidamente, né? Porque deve ser bem. Sim, com certeza. E aí, vamos aí em frente, continuar esse trabalho, se Deus quiser, com melhorias ainda mais para o Conselho Tutelar. E dentro em breve a gente vai estar retornando aqui para falar dessas melhorias. Eu queria até assim, um compromisso com você, o que for possível de divulgar, mande para a gente, para as pessoas ficarem cientes, né? Eu não acho justo, né? Eu acompanho o trabalho de vocês. Que é 24 horas, você ficar com o celular guardando, a gente quer que não chegue nada, né? Mas com certeza chega, e aí vem a pessoa e diz assim, rapaz, não faz nada, e a gente, do que der para ser postado, uma foto, um vídeo, no que dá para ser dito, que nem tudo pode, mas a gente está à disposição para as pessoas entenderem de fato que o Conselho Tutelar trabalha e muito, né? Mas deixa eu mandar um abraço aqui para o Leonardo Castro, que está acompanhando, que é da Leve Mel. Ele é do grupo Leve Mel, ele vende produtos naturais, ele sempre acompanha a gente. E eu acompanho ele também, né? Ele tem uma rádio, que é a Web Leve Mel, e ele sempre acompanha a gente. Eu gosto desse rapaz, é um cara, gente boa. E é isso. Gente, eu queria agradecer, né? Chico Gol. Qual é teu nome mesmo? É Chico Gol mesmo? Francisco da Chagas. Tá certo. E vai conhecer o nosso Miguel Alto está de férias. Muito obrigado por ter vindo, né? Saiu da sua residência. Também o Fábio, que se Deus quiser vai ser um futuro advogado, bem sucedido, que vai entrar de férias agora. E aí, gente, esse é o nosso colegiado. Também dos meninos que não puderam estar aqui, mas com certeza também faz um bom trabalho. Eles são o primeiro mandato, né? No caso, o Antônio e o Maílson. E vão aprender muito com vocês, né? 5 anos, né? De 4. Heraldo 4. Não, no caso de 5, você. Então. E o Chico. É, segundo mandato. Então, teve um momento de suplência, mas na época não cheguei a. Então sou bastante experiente. E é isso. Gente, agradecer a todos vocês. Tem alguma coisa para. Não. Tudo boa? Então é isso. Gente, queria agradecer a todos vocês, né? Esse é o Papo Reto, colegiado do Conselho Tutelar, para a gente esclarecer um pouquinho do que está acontecendo e futuramente aí vai ter com certeza notícias boas. E é o blog Papo Reto, falando de tudo que acontece em Itapajé. Agradeço vocês, um abraço e até tem mais uma entrevista na quinta-feira. Falar sobre marketing, vai ser muito bacana, vai ser bacana demais, então aguardo vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até quinta-feira às 19 horas. Um abraço.